Olá, boa noite. Boa noite. Enquanto o pessoal tá entrando, eu vou mandar e-mail pro pessoal da lista que eu acabei me enrolando, não deu tempo. Boa noite, meninas. Como estão as coisas por aí? Como vocês estão? Como está essa volta da maioria das coisas voltando, né? Pelo menos aqui em São João as coisas estão voltando. Vamos ver essa adaptação aí nessa volta, né? Então, meninas, a proposta hoje é a gente conversar sobre a estrutura base do planejamento cíclico. Acho que a última aula mesmo, né, que eu dei foi sobre autoobservação, sobre como você identificar, né, os seus padrões, né? Como você entender aí o seu ciclo, como você funciona, né? E que é um dos eixos do método de produtividade cíclica, a autoobservação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento. Bem-vinda, Gabriela. Eu tô só aqui caçando aqui o e-mail para mandar pro pessoal da lista, que eu esqueci de avisar que a aula já está começando, já começou, na verdade. Vão me falando aí de onde vocês falam, nome de vocês, de onde vocês estão falando, pra gente começar a trocar ideia. Conversem comigo, eu gosto de que a aula seja mais dinâmica, né, de que a gente troque ideia, que é mais interessante porque eu acabo aprendendo bastante com vocês também, né? Vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês. Cutia, São Paulo, onde que fica? Perto de quê? É perto aqui das Minas Gerais ou não? Bom, mas enquanto vai carregando, a gente vai conversando aqui. Até em respeito a vocês, né, que já estão entrando aqui. Então. Tá um estalo no áudio. Será que é porque ele tá aqui no computador? Vê se melhorou o áudio. Tem um barulho de máquina de lavar aqui. Que é impressionante. Sempre que eu vou gravar vídeo, pelo menos assim, quando eu vou gravar vídeo pro YouTube, começa o barulho da máquina de lavar aqui. Mas não sei se é isso. Tá melhor o áudio? Não sei se é o que tá aqui no computador, talvez. O meu... Como é que se diz? Meu suporte quebrou. Eu tenho que comprar outro. Ó, então vamos lá. Hoje eu tô até botando aqui no e-mail, né? Passando para avisar que daqui a pouco eu tô entrando ao vivo para falar sobre a... Deixa eu ver se eu acho o meu... Tô sem... Eu não vou encontrar aqui. Assim melhora? Mas eu vou ter que ficar com a mão livre. Fala pra mim se assim melhorou.
Ah, tá. Então é isso. É porque eu tô digitando, mas eu já vou parar. Já vou parar, já vou parar. Já tô mandando um e-mail aqui. É... Ah, tá. Já vou parar, já tô terminando aqui. Passando para avisar que estou ao vivo no Instagram para falar sobre a estrutura base do planejamento cíclico. Pronto. Agora eu vou parar, agora vocês vão conseguir ouvir direitinho sem Deixa eu só botar aqui que eu tô ao vivo. Estou ao vivo. Alguém aqui tá na lista já? Vocês já baixaram Vocês já baixaram o guia de atividades? Falem pra mim aí. A Alexandra tá perguntando se vai ficar gravado. Pretendo, né? Geralmente eu tenho deixado no como é que chama? Aqui no IGTV, né? Pronto, gente. Agora 100% de atenção aqui. Já mandei o e-mail lá. Geralmente eu tenho deixado gravado aqui no IGTV, tá? Se não der problema, vai ficar assim. Então, o guia de atividades é um guia que eu preparei, dando dicas assim sobre atividades, sugestões de atividades para cada fase do ciclo menstrual. Tem um link aqui no perfil, tá? Você entra lá no Linktree e vai procurar aqui, baixar o guia de atividades. Aí você deixa seu contato e vai receber por e-mail. E aí, fazendo isso, você faz parte da lista, né? Onde eu tô sempre encaminhando aí conteúdo por lá também, tá? E divulgando, né? Divulgando novos produtos, divulgando, enfim. Então vamos lá. Hoje a ideia é a gente conversar sobre a estrutura base do planejamento cíclico. Essa estrutura eu construí levando em consideração assim vários métodos que eu tentei implementar na minha rotina. Então eu juntei assim as coisas que funcionaram para mim e criei essa estrutura, tá? E a proposta é justamente a gente ir usando as energias do ciclo menstrual para fazer isso, né? Para fazer esse passo a passo que eu vou ensinar para vocês hoje, tá? Eu quis trazer num formatozinho aqui mais físico, né? Eu criei as pastinhas hoje para vocês entenderem a ideia, né? Vocês entenderem o conceito. E aí, a partir daqui, vocês podem escolher se vocês vão fazer isso ou fisicamente mesmo, ou se vão fazer, né, de repente usando pastas do computador, né, do Windows, ou, sei lá, algum aplicativo. Eu uso o Todoist atualmente, gosto muito de usar esse aplicativo. Tem vários outros aplicativos de produtividade e organização de tarefas, né? E você pode depois escolher. A ideia é te passar hoje o conceito, né? Do que eu considero essencial dentro dessa estrutura base. E aí onde você vai fazer isso é uma escolha sua, tá bom? Sejam bem-vindas, vocês que estão entrando aí agora. Então vamos lá. Eu acho que já fiz post aqui, né, no Instagram falando o que eu considero as 3 chaves para um planejamento cíclico eficaz. E o que eu chamo de planejamento cíclico eficaz? Um planejamento que a gente realmente cumpra, né? Porque de nada adianta a gente ficar ali só planejando e não cumprir aquilo ali, né? Lembrando sempre especialmente quando a gente fala em planejamento cíclico, da importância da gente ter em mente a flexibilidade, né? Porque
um ciclo varia, né? De um ciclo para o outro varia o número de dias, enfim. Varia também as energias, né? A gente mantém um certo padrão, mas é natural que a coisa varie, né? Então, a gente precisa estar aberta a essa flexibilidade para a gente conseguir realmente manter em funcionamento esse planejamento no longo prazo, tá? Então, o que eu considero as chaves aí do planejamento cíclico? A primeira delas é você ter clareza dos seus objetivos, né? Então, fazer uns exercícios aí mesmo para identificar de forma clara quais são os seus objetivos de longo, médio e curto prazo. Essa é a primeira chave. A segunda chave é o uso da caixa de entrada. Eu não vou me aprofundar nessa aula sobre caixa de entrada, porque eu já dei uma aula aqui sobre isso, então você procura no IGTV, tá? Onde eu falo sobre caixa de entrada, o que é, para que serve, como fazer a limpeza, quando fazer a limpeza. Então não vou me aprofundar nisso aqui hoje, mas a caixa de entrada faz parte do que eu considero a base, a estrutura base, né, do planejamento cíclico. E a terceira coisa é a autoobservação contínua das suas energias, né, do seu ciclo. Porque é isso, né, como eu falei, a coisa está sempre mudando. Então, num primeiro momento, se você não começou sua autoobservação, eu sugiro que você faça aí por uns 3 a 4 ciclos para que você consiga identificar quais são os seus padrões. E aí depois vai virar um hábito, né? Você estará sempre se observando. E é muito interessante porque a coisa muda muito rápido, sabe? Ou às vezes não, ou às vezes as energias do final de uma fase vão entrando nas energias do início da outra, né? Então é muito importante que a gente esteja consciente, atenta e que use a flexibilidade a nosso favor. Porque pode acontecer esses dois casos, né? Um é de mudar mesmo. Então você vai fazer um planejamento lá e aí você planejou de acordo com uma fase, chegou lá, mudou, seu ciclo foi menor, sei lá, aconteceu alguma coisa. E aí você vai escolher. Se você for algo que você puder replanejar, você replaneja para o ciclo seguinte. Se não for, se for algo que tem um prazo ali para você cumprir, você vai fazer, mas vai estar consciente, né? Não vai estar naquela autocobrança de que devia estar fazendo melhor, não, porque você já tem consciência que não está numa fase tão propícia para fazer aquela atividade, tá? Então, só reiterando, né, essa importância da gente, quando a gente fala em planejamento cíclico, da gente se abrir para um planejamento flexível mesmo, tá? Então é isso, as 3 chaves que eu considero são essas. Então, definição clara de objetivos, o uso da caixa de entrada, né? A caixa de entrada virar um hábito mesmo, e a autoobservação, a consciência, né, do seu ciclo, e vamos colocar aí a flexibilidade também, tá bom? Então eu trouxe aqui, como eu falei, as pastinhas, identificando, né, o que eu considero a estrutura base do planejamento cíclico. No final, eu vou mostrar para vocês como eu faço no meu Todoist, tá? Só para vocês terem uma noção. Ixi, tá quase descarregando. Vocês me dão um segundo só para eu botar a fonte aqui? Rapidinho. Vamos lá. Pronto, agora não vai ter problema. Então vamos lá, vocês não estão com papel aí? Peguem um papel e caneta para vocês anotarem, que eu acho que vai ser importante, tá? Porque aí eu vou falando o que significa cada uma das coisas, tá bom? Então vamos aqui, ó, o que eu considero de estrutura base que você vai estar consciente, na verdade, consciente, e usando aí
todos os ciclos, tá? Então, essa estrutura aqui é algo que você vai usar todos os ciclos. Então, primeira pastinha que você precisa ter é a pastinha da caixa de entrada. Aqui vai ficar ao contrário, né? Mas, enfim. Não sei se tem como mudar isso. Acho que não. É a pastinha da caixa de entrada. Como eu falei, eu não vou me aprofundar na caixa de entrada, porque tem uma aula aqui que eu já falei sobre isso. Mas só para vocês que nunca ouviram falar nisso terem uma noção do que é. A caixa de entrada é um lugar onde você vai colocar todas as pendências, tudo que você considera pendente na sua vida, tá? Num primeiro momento. E você vai alimentar ela ao longo do ciclo. Então, tudo que você tiver de ideia, de insight, de, sei lá, desejo novo, qualquer coisa, não tem filtro. A caixa de entrada não tem filtro. Tudo que vier na sua cabeça, você vai colocar nesse lugar único. E aí, é importante que seja um lugar único para você ter o controle e saber e ter um processo, né, de limpeza da caixa. Se você começa a anotar em vários locais, ela perde o sentido, porque o sentido da caixa de entrada é você você deixar a sua mente livre, né? Então, todas aquelas pendências, ao invés de você ficar... O nosso cérebro é aquela coisa assim, sabe aquele quartinho da bagunça que tem em casa? E aí a gente passa por ele, toda vez que a gente passa por ele, a gente lembra que tem que arrumar? É meio isso, né? A ideia é você tirar esse quartinho da bagunça, colocar num lugar único, que você vai deixar sua mente livre para surgimento de novas ideias, mas você vai ter tranquilidade de que tudo que é importante não vai se perder, porque tá ali num lugar e depois você vai fazer algo com aquela informação, né? Como eu falei, o que fazer tá numa aula que já tá aqui no IGTV. Depois vocês procurem lá. Uma aula que eu explico bem o que fazer sobre a caixa de entrada. Mas a caixa de entrada é a primeira parte, né? A primeira pasta que faz parte da estrutura base do planejamento cíclico. Depois da caixa de entrada, aí vem os nossos objetivos. E aí eu divido em longo prazo, médio prazo e curto prazo, tá? E aí qual é a ideia aqui? Você vai começar do longo prazo para o curto prazo. Aí eu coloquei aqui para mostrar para vocês como seria a estrutura, né? O que colocar aqui na sua pastinha de objetivos de longo prazo. Você vai fazer essa seguinte pergunta aqui, ó. Anota aí. Se tiver com papelzinho, anota aí. Quem eu quero ser daqui a 5 anos? Tá? Eu gosto de usar o longo prazo com 5 anos. Tem gente que usa com 10. É uma escolha sua. Eu gosto de usar com 5. Pra mim, 5 já considero longo prazo, tá? Quem eu quero ser daqui a 5 anos? E aí, por exemplo, eu fiz uma listinha aqui do quem eu quero ser, escolhendo pelo menos um desejo, né, para cada papel que eu represento. Então, a gente representa vários papéis na nossa vida, né? Eu, por exemplo, hoje represento o papel de empreendedora, o papel de comunicadora, né? Tá aqui falando com vocês. Eu represento o papel de artista, represento o papel de filha, de irmã, enfim. Cada uma representa vários papéis. Então, a ideia é que nessa pastinha de objetivos de longo prazo, você coloque pelo menos um objetivo de longo prazo para cada um dos papéis. Aí eu vou dar uns 3 exemplos aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, no papel de comunicadora, ser referência em produtividade para mulheres no Brasil. Então, objetivo de longo prazo, ser referência em produtividade para mulheres, tá? Vamos ver o papel de... filha e irmã, botei aqui, ó. Ser uma filha e irmã presente na vida dos meus pais e irmãos. Então, vocês estão vendo que essa primeira ideia aqui é algo bem... A gente não tá pensando em metas concretas, não. É assim, quem eu quero ser daqui a 5 anos? Como eu me vejo daqui a 5 anos? Tá? Papel de companheira, botei aqui. Ser uma mulher que vive uma relação harmoniosa e divertida.
Então, a ideia é essa, tá? Então, pelo menos um para cada um dos papéis que você representa, tá? Vai ter papéis que você vai ter mais de um, é natural. Mas nesse primeiro momento, no mínimo um, você vai colocar nessa sua pastinha de objetivos de longo prazo. E aí, depois que você fizer responder essa pergunta, aí você vai destrinchar. Então, eu botei aqui como exemplo, eu destrinchei o objetivo ser referência em produtividade para mulheres no Brasil, né? Que é esse trabalho que eu estou fazendo aqui através do Produtividade Cíclica. E aí você vai destrinchar. E aí eu sempre sugiro que você use a fase pré-menstrual para identificar esses objetivos mais abstratos, digamos assim, porque é um momento que a gente tá, é um momento de interiorização, é um momento de conexão, então é bem provável, né, é mais provável que as respostas estejam alinhadas com o que realmente é importante para você. Então esse exercício eu indico que seja feito na fase pré-menstrual. E aí você vai pegar cada um desses objetivos que você definiu e vai fazer um brainstorm. Então, uma chuva de ideias aí, sem filtro nesse momento. Tipo, por exemplo, esse aqui que eu peguei. O que pra mim é ser referência em produtividade para mulheres no Brasil? Aí eu botei várias coisas aqui. Botei ser considerado uma das top 10 youtubers de produtividade no Brasil. Então, estar lá presente no YouTube, né, como uma das referências. Atender mais de 5.000 mulheres através do Produtividade Cíclica, então para mim também faz parte de ser referência. Fazer palestras em empresas, que é um objetivo meu de longo prazo, então também faz parte de ser referência. E participar de um TED sobre produtividade cíclica. Então, enfim, e ao longo do caminho podem ir surgindo novas ideias, né? Nesse primeiro momento é isso, é sem filtro mesmo, tá? A proposta é que você pense nos seus objetivos e que você vá aí deixando fluir ideias sobre o que isso significa para você, tá bom? E aí, como eu falei, eu indico que você faça isso na pré-menstrual, porque é uma fase de interiorização e é uma fase bastante criativa também. Então é um bom momento para a gente deixar fluir aí as ideias, tá? E aí você vai fazer a mesma coisa, levando pro médio e pro curto prazo. Ou seja, você vai pegar, né, aquele seu objetivo. Eu vou pegar um aqui. Sei lá, ser considerado uma das top 10 youtubers de produtividade no Brasil, por exemplo. Aí você vai se perguntar, o que eu preciso fazer em 2 a 3 anos? Então, objetivo de médio prazo, anota aí, 2 a 3 anos. 5 anos, longo prazo, médio prazo, 2 a 3 anos. O que eu me vejo fazendo em 2 a 3 anos para atingir esse objetivo? Aí você vai colocar lá, também sem filtro, vai colocando lá. E curto prazo, o que você pode fazer de 6 meses a 1 ano? Então, essas pastinhas de curto, médio e longo prazo estão associadas aí, né, aos seus principais objetivos. Pode ser que no meio do caminho surja algum objetivo que não esteja assim diretamente, sei lá, alguma coisa que você quer fazer esse ano e que não está diretamente relacionado a um objetivo de longo prazo. Aí você vai se perguntar, se não está relacionado, será que você esqueceu algum objetivo de longo prazo? Ou será que... E aí você precisaria criar, né, um objetivo de longo prazo associado a esse e se perguntar se realmente é importante para você. Se for e não estiver associado, aí eu vou falar para vocês onde que vai entrar dentro da estrutura de planejamento, tá bom? Então, é isso. Qual é a outra parte da estrutura? Os objetivos rotineiros. O que entra aqui nos objetivos rotineiros? Projetos, né, de rotina. Então, por exemplo, aqui no meu caso é manutenção da casa, né?
os conteúdos que eu publico aqui, os conteúdos gratuitos do Produtividade, é um projeto de rotina. Que mais? Vamos pensar aí junto comigo. Falem aí pra mim o que vocês têm aí de objetivo rotineiro, pra gente ir compartilhando. O planejamento do ciclo entra como um projeto de rotina, né? Porque todo ciclo eu estou planejando. Então a ideia é essa: nesse rotineiro vão entrar aquelas atividades que você precisa estar realizando continuamente, né? São atividades contínuas, tá? E aí, qual a próxima pastinha que faz parte dessa estrutura? Eventuais. E aí, o que seriam eventuais? Então, é aqui no caso que entra aqueles planos, né, aqueles objetivos que não são rotineiros, não faz parte, é aquilo que eu falei, né? Não faz parte de nenhum objetivo de longo prazo, assim, é algum desejo que surgiu ali, ou alguma pendência eventual, né? Tipo, às vezes acontece muito em casa, né? Sei lá, quebrou alguma coisa, você precisa consertar. E isso são coisas que vão entrar nessa pastinha aqui, de projetos eventuais. A mim tá falando aqui estudar, isso, né? Estudar costuma ser um objetivo rotineiro, né? Se você tá fazendo aí algum curso específico, então, né? Então, objetivo rotineiro, tá? Eventuais. Então, vamos falar aqui. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura que você vai estar olhando para ela todo ciclo. Todo ciclo você vai observar isso. Então, todo ciclo você vai pegar a sua caixa de entrada e vai fazer uma limpeza dela. Todo ciclo você vai estar olhando os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Todo ciclo você vai estar olhando seus objetivos rotineiros, né? Então vai estar planejando ali o que você tem para cumprir, né? Naquele ciclo que é de rotina. E as pendências eventuais também. E aí tem mais 3 pastas que eu considero que são pastas que você não precisa colocar sua plena atenção todos os ciclos. Mas eu sugiro que você sempre dê uma olhadinha nelas. E aí eu vou explicar por quê. E quais são essas pastas? São essas 3 aqui, ó. Caixa das possibilidades. O que é isso, Fernando? O que é a pasta? O que eu coloco nessa caixa das possibilidades? Na caixa das possibilidades, você vai colocar aqueles seus sonhos, planos, que surgem ali, mas que você não quer dar atenção a eles nesse momento, sabe? Então não é algo assim, tipo, não, é um objetivo de longo prazo, mas eu já preciso dar atenção para ele agora. Não, é alguma coisa... Eu vou dar 2 exemplos, assim, meus, para vocês entenderem. Por exemplo, um dia me deu uma ideia de que eu queria fazer um curso de queijos veganos com um chefe renomado. E aí, enfim, a ideia surgiu e eu falei, eu quero fazer isso. Mas não é algo que eu queira colocar minha atenção nesse momento, entendeu? Mas é algo que algum dia talvez eu queira fazer mesmo. Então eu anoto ele, eu coloco ele aqui dentro da pastinha Caixa das Possibilidades, tá? Um outro exemplo que é até um sonho antigo meu. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Que é até um sonho antigo meu, que é passar um mês fazendo aula de tango na Argentina. E aí, enfim, é um sonho que tá aí na caixa das possibilidades há bastante tempo, né? Eu não transformei ele num objetivo, mas tá lá. É algo que algum dia eu quero fazer, e que quando eu achar que é o momento, eu trago ele pra dentro dos objetivos, né? Pra eu poder começar a agir em direção a eles. Então, acho que tá, até que surgiu aqui uma ideia pra como... tipo assim... diferenciar uma coisa da outra. Então, se é algo que eu não
tenho que tomar nenhuma ação, né, agora, assim, então ela entra em caixa das possibilidades. Não é algo que algum dia talvez eu quero fazer. Entra dentro da caixa das possibilidades. E aí já se há algum objetivo, tipo, mesmo que seja um objetivo de longo prazo, mas eu já quero começar a fazer algo em relação a isso agora, aí entra nos objetivos, tá bom? Acho que assim fica fácil de entender, né, a diferença. Qual é a outra pastinha? Referências. O que eu gosto de colocar aqui em referências? Geralmente listas, assim. Algo que fica ali de referência pra mim, tá, sabe? Aí, por exemplo, listas de livros. Então alguém me indica um livro, ou eu vejo algum livro que eu quero ler em algum momento, aí eu boto lá. Eu boto o projeto livros e coloco lá, referências. Sei lá, lista de séries, coisas que eu quero comprar, alguma coisa assim que você usa de referência, né? Eu gosto de deixar aqui, porque muita gente faz, por exemplo, sei lá, coisas que eu quero comprar e aí bota numa lista, por exemplo, livros que eu quero comprar, aí tem a lista da Amazon, né, por exemplo. Que é isso, é uma lista de referência para no momento que você achar propício você ir lá e adquirir, né, aquele livro. Mas eu gosto de manter tudo num lugar só. Então, dentro dessas referências, por exemplo, eu tenho ali, coloco os livros e eu posso de repente associar, entendeu? Botar um link para o site da Amazon, um link para o site, sei lá, de onde eu gosto de comprar. Tô fazendo propaganda da Amazon, né? Mas a ideia é essa. Então, essa pastinha referências vão ficar essas coisas que estão ali para você só consultar, tá? E o último aqui é a pastinha de concluídos, tá? Eu sugiro, assim, por exemplo, no Todoist mesmo, eu, quando concluo um projeto, eu costumo excluir ele mesmo, até porque o Todoist versão gratuita tem um limite de projetos, então se eu deixar ali nos concluídos, ele está contando um projeto, né, e está tirando espaço de um projeto novo. E acho que no papel é a mesma coisa, né? Não faz sentido a gente ir guardando, assim, se você gosta de fazer no papel, você ir guardando os projetos concluídos. Mas por que eu mantenho essa parte e acho importante ela estar na estrutura base do planejamento cíclico? Porque às vezes tem alguns projetos que são referência, né? Assim, que a gente quer usar de novo. Então eu gosto, então de repente algum projeto que vai servir de base para um outro projeto meu, aí eu gosto de deixar ali nos concluídos, tá bom? Então vamos recapitular aqui, tá? A estrutura que eu considero base para o planejamento do ciclo. Vamos lá, recapitulando. Todas as pastinhas aqui. Então, a caixa de entrada, que é o local onde você vai colocar todas as pendências, todos os insights, tudo que vier na sua mente, né? É para deixar a mente livre, colocar tudo aqui. Depois vai ter um momento do ciclo que você vai fazer a limpeza disso, porque a ideia é que ela esteja sempre vazia para que novas ideias entrem nela, tá bom? Aqui eu gosto até de botar o contrário, assim, ó. Então, lembrando que é do longo para o curto prazo. Então aqui você vai definir os seus objetivos de longo prazo, fazer um brainstorm, né, uma chuva de ideias de o que você precisa fazer para chegar lá, né, para alcançá-los. E aí, com base nesse brainstorm, você vai fazer uma chuva de ideias com os objetivos de médio prazo e a mesma coisa, uma chuva de ideias com os objetivos de curto prazo, tá bom? Outra pastinha, objetivos rotineiros. Então, aqueles projetos, né, projetos rotineiros, aqueles projetos que você costuma ter que cumprir de forma contínua, né? Então, todo ciclo você tem que fazer aquilo. Eventuais, então são aquelas pendências, né, que não fazem parte ali dos objetivos de longo prazo, é alguma coisa pontual ali que você precisa fazer, precisa resolver, então entra aqui nos eventuais. Esses que eu falei até agora são pastinhas que você vai estar olhando para elas, vai ter atenção para elas, vai colocar sua atenção nelas todos os ciclos. E esses três aqui é bom você tá sempre dando uma olhadinha. Caixa das possibilidades. Então, qual a diferença da caixa das possibilidades
para as pendências, para os projetos eventuais, é que aqui você vai dar atenção, né? E aí eu vou explicar já já como que você vai usar isso, né, a cada ciclo. Então você vai escolher sempre uma pendência eventual para resolver a cada ciclo, tá? E aqui é algo que você talvez um dia queira transformar em algum objetivo ali, tá bom? Referências, como eu falei, geralmente eu coloco listas, então coisas que são só para consultar entram aqui em referências. E os projetos concluídos, que geralmente eu coloco só aqueles que eu em algum momento vou precisar rever, né, usar de modelo, essas coisas, tá? Essa é a estrutura base que eu considero para o funcionamento do planejamento cíclico. E agora eu vou explicar para vocês como que ele acontece na prática, ao longo, né, no ciclo, né? No ciclo que você tá. E aí vem essa pastinha aqui que eu chamei de prioridades do ciclo. Como que eu faço? Então, chegou... Passei minha fase pré-menstrual, né? Fiz ali, identifiquei meus objetivos de longo prazo, curto prazo, médio prazo, curto prazo. Fiz o brainstorm. E aí, tô sempre revendo, né? Porque os objetivos mudam, né? Naturalmente, ao longo da vida. Então, você tá sempre revendo se tá fazendo sentido, se aqueles objetivos continuam mesmo fazendo parte do que você quer criar, né? Da vida que você quer criar, tá? E aí cheguei na fase menstrual, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa avaliação do meu nível de satisfação em relação aos papéis que eu represento na minha vida. Então eu coloquei aqui, ó, papel de eu, mulher, artista, empreendedora, comunicadora, filha, irmã, amiga, cientista, dona de casa, tá? Isso aqui é algo que também vai mudando, né? Ao longo da vida, né? Em algum momento eu quero aqui o papel de mãe, de esposa, né? Vai mudando. Produtora também, que estava aqui, eu tirei, porque eu não estou mais produzindo. Enfim, é algo que vai mudando. Então, você colocou aqui os papéis que você representa hoje, você vai dar uma nota ali, de 0 a 10, com relação ao seu nível de satisfação. O seu nível de satisfação com relação àquele papel. Então eu coloquei aqui, mais ou menos, né, gente? Aqui eu botei mais ou menos, assim. Então, por exemplo, o meu papel de eu mulher, eu tô bem satisfeita, né? Tá ali mais ou menos nota 8, artista nota 5, empreendedora 6. Então você vai dando aí uma nota, fazendo uma avaliação aí, né? Uma avaliação subjetiva da sua satisfação com relação a cada um desses papéis, tá? E aí, qual é a dica que eu dou? Todos os ciclos você vai escolher um papel que é tipo realmente sua prioridade assim para você chegar em algum lugar, tá? Os meus últimos ciclos, por exemplo, eu tenho escolhido o papel de comunicadora. Então, como produtividade tem sido meu foco nesse momento principal, né? Então, eu sempre estou escolhendo alguma coisa relacionada a ele. Então, é algo que você vai dar um passo aí maior em relação a criar a vida que você deseja. E alguns outros papéis você vai escolher para equilibrar. Então, para você não ficar sentindo, nossa, só tô focando no meu profissional, ou tô esquecendo de mim, tô trabalhando muito e não tô cuidando de mim. Então, você vai identificar aí o seu nível de satisfação e aí eu indico que você escolha pelo menos um papel para equilibrar, tá? Pode ser mais de um, pode ser... Eu geralmente escolho 2, tem ciclo que eu escolho 3, depende, né? E isso vai depender muito da sua disponibilidade, vai depender do tamanho do seu ciclo, né? Se você tem um ciclo maior, você pode se dedicar a mais papéis, enfim, né? Mas pelo menos um papel de equilíbrio. Então, eu vou identificar aqui os papéis que eu tive avaliação menor, tá vendo? Que aqui, por exemplo, foi o cientista, dona de casa, artista. E aí vou escolher alguma atividade, algum projeto para eu melhorar essa minha satisfação, tá? Então é isso. Um papel que vai te levar ao alcance que vai te levar a criar a vida que você deseja, vai te impulsionar, e pelo menos um papel para equilibrar aí, tá bom?
Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu escolhi 2 papéis. Eu escolhi o papel de artista e de dona de casa para equilibrar e o de comunicadora para continuar aqui, né, impulsionando o projeto, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai escolher, né, dentro desses papéis, o objetivo de curto prazo que você vai querer priorizar nesse ciclo. E aí, essa avaliação eu indico que você faça na fase menstrual, tá? Que aí é o momento que você já tá ali, não tem aquele impulso, né, de mudança da TPM, você já tá ali mais no fluxo e tal, né? Também é um momento mais de descanso, de tranquilidade. Então, é para você pensar nisso de uma forma bem intuitiva mesmo, ouvir a voz da sua intuição, né? Como você está se sentindo em relação aos seus papéis, o que você pode fazer para equilibrar isso, tá? Então, eu indico que você faça isso na fase menstrual. E aí vai chegar a fase pré-ovulatória e você vai pegar esses papéis que você escolheu e vai transformar em projetos. Então você vai lá na sua pastinha, de objetivos de curto prazo, tá? Vai na pastinha de objetivos de curto prazo. E aqui eu escolhi os projetos. É muita informação, né, gente? Mas a aula vai ficar gravada, vocês podem vir olhar aqui depois, tá? E vai escolher os projetos. Então eu escolhi, por exemplo, para eu equilibrar o papel de artista, eu escolhi criar melodias para meditações, uma para cada fase, tá? E aqui botei o prazo. E aqui eu coloco as tarefas, tá? As tarefas aí relacionadas ao projeto que eu escolhi priorizar. Aqui do lado, vocês estão vendo aqui, que é a fase do ciclo que eu pretendo realizar essas tarefas. Fernanda, como que eu vou saber? Praticando e se auto-observando. Então, num primeiro momento, se você não tem muita noção, o primeiro passo, como eu falei, é a auto-observação, mas a cada ciclo você vai ter mais clareza de qual atividade é melhor para realizar, né, em cada fase do ciclo. Tem o guia de atividades, quem não baixou ainda, vai no link no perfil, baixa o guia de atividades, que ele pelo menos te dá um norte para você começar a fazer essa divisão. Mas a ideia é que com a autoobservação você vai identificando melhor como funciona para você, né? E dentro da sua realidade, das atividades que você realiza no seu dia a dia, enfim, dos seus projetos. Mas confie na intuição de vocês, tá? Nesse primeiro momento não queiram respostas prontas, até porque elas não existem. Então confie na intuição de vocês, definiu ali o seu projeto, o projeto que você vai priorizar, identifica as atividades e aí você coloca, vai colocando as fases de acordo com a sua intuição mesmo. Aí eu botei aqui, sei lá, entrar em contato com o professor. Eu botei aqui fase pré-menstrual, porque geralmente quando termina a ovulação ali no início da pré-menstrual, eu tô com essa coisa de ter mais tato, sabe? Para conversar, para negociar. Então, é bem nesse lugar, assim. Iniciar as aulas. No caso aqui é as aulas do Dundrum, né? Que é onde eu quero criar as melodias. Aí iniciar as aulas eu coloquei na pré-ovulatória, que costuma ser uma fase da gente tá mais nessa né, força assim, para entrar em ação, para criar novos hábitos, né? Então a ideia é essa. Então não se preocupem em tá certo, tá errado, botei a fase certa. Não tem certo e errado, tá? Confie na intuição de vocês, baixa o guia de atividades para ter uma noção melhor, mas não se preocupe nesse primeiro momento de ter que ter aquela coisa bem certinha, sabe? Ao longo dos ciclos você vai tendo essa clareza, tá? Então foi o que eu escolhi. Eu escolhi esse, né, o artista, e escolhi o de... Tinha colocado artista de empreendedora, foi isso? Já até esqueci o que eu falei. Mas enfim, aqui tá o de empreendedora. Que era concluir o curso de finanças, né? Que eu concluí ele já. Eu botei o prazo aqui 18/10. Eu concluí o curso, mas ainda quero assistir uns bônus que tem lá. Quero concluir até o final da semana. Aliás, da semana que vem, né? Hoje é 18, tá? Então a ideia é essa. Aí você vai lá nos seus objetivos de curto prazo
e vai destrinchar eles em atividades, para você identificar em que momento você vai realizar aquelas atividades e entrar em ação aí, né? Para concluir esses projetos, tá bom? E eu escolhi foi um rotineiro também aqui. O rotineiro é o de dona de casa, né? Que eu tinha falado lá. Falei dona de casa e artista. Eu botei o empreendedora também. Então, de dona de casa, que é manter a rotina de manutenção e limpeza da casa, tá? Então, tá aqui as tarefas, as fases, e aí tá lá nos meus rotineiros. E aí, como eu falei, eu sempre indico também que você escolha pelo menos uma pendência eventual para realizar no ciclo. E aí, no meu caso aqui, eu tenho escolhido já alguns ciclos. Aí eu vim aqui, ó. Tenho escolhido já alguns ciclos o destralhe do ateliê. Então, botei aqui o papel de dona de casa / artista, porque o ateliê faz parte tanto da minha casa como do meu lado artístico aí. O destralhe do ateliê até março de 2021. E aí, mesma coisa, tem as atividades e as fases que eu vou realizar, cada uma das atividades. Então, recapitulando, vamos lá. Vou pegar aqui a avaliação para a gente recapitular isso aí. Vamos ver se vai ficar claro de entender assim. Espero que sim. Mas vamos lá. Então, você fez a sua avaliação, identificou os papéis que você... identificou aí um papel que vai te levar aí para criar a vida que você deseja, vai te dar um impulso maior. Então, foi de comunicadora. Vai identificar os papéis que você está menos satisfeita e vai definir algo para fazer em relação a isso. E aí, no caso, eu botei aqui artista, dona de casa. No caso lá, eu botei empreendedora, né? Aqui eu tinha, enfim, botei cientista aqui, mas foi empreendedora que eu escolhi para esse ciclo, tá? E aí, a ideia é essa. Essa é a estrutura base, assim, que eu considero para um planejamento cíclico. E aí, assim, eu sei que é muita informação, que talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, que a hora até passou rápido demais, como isso acontece no Todoist. A ideia é que você faça isso do jeito que você quiser. Se você quiser fazer assim, no papel, né, ter suas pastinhas e fazer no papel, ótimo. Se você quiser criar essas mesmas pastinhas no computador, também vai funcionar legal. No meu caso, eu uso o Todoist. Então, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Tá aqui o Todoist. E tá aqui essa estrutura base, tá vendo? Longo prazo, médio prazo, curto prazo, rotineiros, pendências eventuais. Aqui, ó. Caixa das possibilidades, referências e concluídos, tá vendo? Essa mesma estrutura que eu mostrei para vocês, ela fica aqui nos projetos. Então, aqui entram quem eu quero ser daqui a 5 anos e o que eu preciso fazer para alcançar isso. O que eu preciso fazer em 2 a 3 anos para alcançar esses objetivos de longo prazo e o que eu preciso fazer de 6 meses a 1 ano para alcançar esses objetivos de longo prazo, tá? Você vai de longo prazo até o curto prazo, tá? Os rotineiros, né, são os projetos que eu preciso fazer todos os ciclos, as pendências eventuais, caixa das possibilidades, referências. E os concluídos, vocês podem ver que não tem nenhum, porque eu uso pouco, na verdade, os concluídos. Só se eu quiser usar algum. E aí, quando eu faço a avaliação do ciclo e eu escolho as minhas prioridades, elas ficam aqui, tá vendo? Tem um lugarzinho aqui, ó. Se você apertar aqui, aqui é remover dos favoritos. Mas se você for lá nos objetivos em qualquer dos outros objetivos aqui, vamos escolher aqui curto prazo, para mostrar para vocês. Ó, retornar às aulas de piano, vou dar um exemplo. Aí se eu apertar aqui, eu posso adicionar os favoritos. Quando eu faço isso, ele já vai lá pra cima, tá vendo?
Então, aqui eu consigo ver claramente quais são as prioridades do meu ciclo, nessa parte de cima aqui, tá? É assim que eu uso no Todoist. Aí você vai, deixa eu voltar pra mim aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa onde quer que você esteja, onde quer que você esteja fazendo o seu planejamento. Então, por exemplo, você vai ter a sua pastinha, deixa eu achar ela aqui agora. Eu misturei foi tudo aqui. Aqui, ó. Tá a sua pastinha de prioridades, tá bom? Sua pastinha de prioridades. O que você vai deixar nela? As suas avaliações vão ficar nela. As suas avaliações e os projetos que você decidiu priorizar. Então, no meu caso que eu falei aquele, né? O de criar as melodias de meditação, concluir o curso de finanças. Então, eles vão entrar aqui na minha pastinha de prioridades. Qual foi o outro que eu escolhi? Foi o rotineiro, né? Então, eu vou tirar da pastinha rotineiro o projeto de manter uma limpeza, a rotina de manutenção da casa. E eu vou passar para a pastinha de prioridades. Entendeu? E aí é isso. Aí aqui é a pastinha que você vai olhar na hora de você realizar suas atividades. Porque vai estar tudo aqui, o que você está priorizando nesse ciclo. Tá bom? Então é isso, meninas. Não sei se ficou muito claro a proposta. Eu tentei deixar assim em formato de pastinha para ter uma visualização mais clara assim de como que faz isso, né? Acho que no físico a gente consegue ver melhor, mas você pode usar isso em qualquer formato que você quiser. Você pode criar essas pastinhas no seu computador, como eu falei, pode usar no aplicativo, no Todoist, ou pode fazer em papel mesmo, como você preferir. Deu para entender? Pelo menos de uma forma geral? Ou ficou confuso demais? Se ficou confuso demais, depois eu, enfim, penso numa forma de explicar melhor. Mas eu achei que com as pastinhas assim ia ficar mais fácil de entender. O que vocês acharam? Deu para entender? Assim, pretendo que fique gravado, sim. Vou deixar aqui no IGTV. Tá bom? Ficou com alguma dúvida? Deu pra entender bem? Falem aí pra mim. E aí, só concluindo, né? Eu falei do que vocês fazem na fase pré-menstrual, menstrual, pré-ovulatória. E na ovulatória é a fase que eu gosto de usar muito pra fazer uma lista mesmo pra agradecer, né? As coisas que eu alcancei naquele ciclo. Então é muito uma fase que eu gosto de fazer isso. Rever ali, né? O que eu já... Os pequenos passos que eu já dei. E agradecer. Essa é a ideia. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês vão me perguntando. Eu acredito que a aula vai ficar gravada. E aí vocês podem revisar, dar uma olhada sempre que quiserem, tá bom? E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.